Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus aqui na Band. Neste bloco, jornalistas do Amazonas fazem perguntas para os candidatos, mas tendo em vista a existência de indícios de perguntas preparadas pelos jornalistas teriam vazado que isso poderia prejudicar ou beneficiar um candidato. A produção do debate decidiu manter a regra, mas as perguntas foram alteradas e agora serão sorteadas aqui no estúdio e serão lidas por mim. Vamos então sortear o primeiro candidato que vai responder. Candidato Henrique Oliveira. Quem o senhor escolhe para comentar? Eu escolho o Paulderney. Vamos sortear a pergunta. Ok. Candidato Paulderney responde a pergunta. Ok. Candidato Henrique pergunta. Ok. Não entendi. Vamos lá. Nas últimas eleições municipais, muito se falou em permitir o acesso à internet grátis nos bairros da periferia, mas pouco se fez e até agora o acesso à rede na cidade é caro e precário em muitas áreas. Quais as suas propostas para esse setor estratégico? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Eu queria aproveitar e falar sobre a questão da Zona Franca de Manaus, antes de entrar e me detalhar sobre a questão da internet, e dizer que até entendo que os parlamentares que estão aqui participando do debate não estiveram em Brasília essa semana, até porque escolheram estar em campanha eleitoral. Mas eu estive lá na Câmara dos Deputados, passei terça, quarta e quinta, voltei hoje lá, e me esforcei ao máximo para que fizesse com que o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, colocasse o mais rápido em votação a PEC da prorrogação por mais 50 anos. Eu sou relator da PEC que prorroga por mais 50 anos, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Nós já aprovamos a admissibilidade, a juridicidade e agora ela vai a uma comissão especial. Então estive lá debruçado sobre o problema e na sexta-feira estarei mostrando no meu programa eleitoral o resultado de tudo isso. O problema da internet não é apenas na capital. Por mais boa vontade que todo governante tenha, o Serafim passou, a Vanessa já foi candidata a prefeita e tenho certeza absoluta que tentaria resolver o problema da banda larga. Em breve nós estaremos resolvendo isso com a chegada, o advento da Copa de 2014, já existe um compromisso do Ministério das Comunicações, nós estivemos junto com o Ministério das Minas e Energia, o Leão de Tucuruí trará também essa banda larga para cá, né, a fibra ótica, através da Venezuela também. Então, assim, não adianta qualquer prefeito fazer promessas de caminhão, de caçamba, de antenas, de maravilhas tecnológicas, que se não tiver a banda larga aqui no estado do Amazonas, isso não será conseguido por qualquer boa vontade que seja de qualquer prefeito. Nós estaremos, sim, dedicados a partir de 2013, percorrendo toda a cidade, junto com técnicos, para solucionar esse problema. Obrigado. Candidato Paulderney, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Meu amigo que me ouve, minha amiga, não adianta trazer banda larga com alta velocidade se não houver cabos de fibra ótica distribuídos nas ruas de Manaus para atender a comunidade, para atender a população. Os nossos queridos irmãos da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Oeste e da Zona Sul têm muita dificuldade de acessar a internet. Nós vamos fazer um projeto revolucionário e é factível, é simples. Vamos colocar uma antena para captar o sinal via satélite em cada escola, porque vai ter a família que vai controlar o estudo do seu filho a partir da escola, mas também vamos liberar esse sinal para que a população no entorno da escola e naquele bairro possa ter acesso à internet. Nós vamos fazer isso porque não podemos mais ter a indigência digital que a nossa população vive hoje. Vamos fazer com que essa ação seja o mais firme possível a partir de janeiro. Obrigado. Candidato Henrique, 1 minuto para a sua tréplica. Precisamos caminhar rumo à modernidade.
Nós somos um Estado esquecido pela federação. A gente vê aí diversas atitudes, diversas insinuações de partidos do sul, sudeste do país. O próprio PSDB, é verdade, muita má vontade com todos nós. Durante muitos anos foi governado através do Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, né, se despreocupou com essa região, com essa parte do país, e agora é correr atrás do tempo. A fibra ótica é importantíssima, como o Paulo falou, nós vamos nos preocupar com isso e tirar das mãos de pessoas que ganham muito com isso aqui no Estado. Nós vamos fazer licitações rigorosas e vamos gastar o dinheiro público sabendo não concordar com a corrupção e não trabalhar no desperdício. A partir de 1º de janeiro de 2013, você vai me ajudar a administrar essa cidade, gastando pouco, gastando bem e não desperdiçando. Obrigado, candidato. Agora vamos ao sorteio do próximo candidato a responder. Candidato Sabino Castelo Branco. Quem o senhor escolhe para comentar? Henrique. O candidato Henrique comenta. Vamos sortear a pergunta. Ok. O governo federal traçou objetivos para que a educação no país atingisse índices satisfatórios no ensino público. Aqui em Manaus, algumas escolas atingiram a meta do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado recentemente. Porém, muitas escolas ficaram abaixo da média nacional. Qual a sua proposta para que Manaus tenha o resultado compatível com as grandes capitais do país? O senhor tem 2 minutos para a resposta. E eu quero dizer para você e para você que me assiste nesse momento, nós sabemos que a nossa cidade foi totalmente esquecida por alguns administradores que pela prefeitura passaram. Não cuidaram da educação, não cuidaram das escolas. Agora é fácil demais, que vão colocar tudo na escola. Vai ter do bom e do melhor. As escolas que hoje, meu amigo, como é que uma pessoa, uma criança, um jovem pode estudar se não tem direito à merenda escolar? Uma merenda escolar que hoje as crianças e as pessoas de mais idade, o que tem direito na merenda escolar é comer farofa de ovo e comer o mingau de arroz. Foi o que sobrou para você. Desviando o dinheiro da merenda escolar. Como é que uma criança, um jovem pode ter um ensino de qualidade? Escola que ar-condicionados ainda não estão funcionando. Qual é a motivação que esse professor tem para dar um ensino de qualidade? Eu quero dizer que eu chegando na prefeitura, as coisas serão diferentes. Você me conhece, tenha certeza disso. Nós vamos ter uma educação de qualidade, não vai ser no discurso. Eu nunca fui prefeito de Manaus. Eu nunca prometi e não cumpri. No dia 1º de janeiro, se Deus quiser, Manaus vai ter prefeito. Manaus vai ter ordem. O secretário de Educação, ele vai visitar e vai estar nas escolas fiscalizando o que é dos alunos, como é que nós vamos alcançar um índice com uma educação dessa falida no meu município. Uma educação que os ribeirinhos não têm sequer o direito de ir para a aula porque não tem o combustível. Tudo isso faz parte de uma educação. O governo federal tem feito muito, mas quando chega aqui, eles gastam o dinheiro de outra maneira. Tenha certeza que o Sabino chegando à prefeitura, as coisas serão diferentes. Obrigado, candidato. Candidato Henrique, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Sabino, não é só farofa com ovo, é jabá, você imagina. Jabá é muito bom, frito com uma cerveja gelada. Valorização dos professores, transporte de estudantes, uniforme, a questão do material didático. São 900 milhões de reais que foram gastos por ano para mais ou menos 200 e poucos mil alunos. É importantíssimo que a gente pare e comece a observar que, na verdade, nós só vamos construir uma nação correta, um Estado desenvolvido. E Manaus, lá na frente, olhando para o futuro, se nós começarmos a cuidar verdadeiramente
da educação. E o mais importante, o que mais dói, as crianças são levadas para essas escolas andando 3, 4 quilômetros. Nós vamos, na nossa prefeitura, fazer com que as mães consigam matricular as suas crianças, no máximo, a 500 metros da sua casa. Obrigado, candidato. Candidato Sabino, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Henrique Oliveira, o desperdício de dinheiro é muito grande. Quando se fala que Manaus tem uma arrecadação de 3 bilhões e 200 milhões de reais, muita gente diz, mas é pouco dinheiro. É pouco dinheiro, meu amigo. Minha irmã, o teu dinheiro está sendo desviado. Quando o homem tem a coragem de tirar a comida da boca de uma criança, ele não tem coração. Quando ele tem coragem de desviar o dinheiro do remédio, da dor do teu filho, que fica dormindo na calçada para te conseguir uma consulta. O que educação é essa? O que é que nós podemos oferecer para um povo que está esquecido na Zona Leste, na Zona Norte? A nossa hora está chegando. É dia 1º de janeiro, nós vamos acabar com essa pouca vergonha. Não acredite em promessas que vão fazer, que não vão fazer. Quem tem que fazer, teria que ter feito antes. Você sofreu durante 4 anos, mais 4 agora, e você vai cair nessa. Tenha certeza. Obrigado. Que eu chegando na prefeitura, eu vou fazer o que eu estou prometendo. Obrigado, candidato. Vamos agora sortear o próximo candidato, o terceiro candidato a responder. Candidato Serafim Correia. Quem o senhor escolhe para comentar? O Arthur. Candidato Arthur comenta. Vamos sortear a pergunta. Ok. Manaus está hoje extremamente poluída visualmente. Placas, faixas, anúncios, propagandas são instalados de qualquer forma, sem uma fiscalização ou adequação. Qual o seu projeto para melhorar a imagem da cidade, que hoje está desorganizada? O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Pois não, a pergunta trata sobre poluição visual e eu respondo para você que está em casa. Esse é um problema que aflige todas as cidades brasileiras. São Paulo adotou uma medida radical, que foi a chamada Lei da Cidade Limpa, e saiu tirando placas, outdoor, enfim, deu uma limpada geral. Eu entendo que chegou a hora de Manaus se preocupar com a poluição visual. Existe muito abuso, pessoas inescrupulosas que colocam placas onde não deveriam colocar, letreiros luminosos que não deveriam estar em determinados lugares. Enfim, tem muito de respeito relativamente à cidade de Manaus no que diz respeito a esse item. Eu defendo e tomarei essa iniciativa de que haja uma regulamentação mais rígida sobre o assunto e uma fiscalização mais severa, de tal forma que você possa permitir à cidade como um todo, a todos nós que andamos na cidade, a ver, por exemplo, as nossas fachadas do centro histórico. Você tem belíssimas fachadas ali que foram totalmente encobertas por placas de propaganda. Então, tudo isso tem que ser cuidado dentro do resgate, não apenas do centro, mas do resgate da cidade como um todo. E é nessa direção que nós vamos trabalhar, com uma regulamentação mais rígida, aumentando o quadro de funcionários do Implurb, para que essa fiscalização possa acontecer e você possa voltar a ter um visual bonito na cidade de Manaus. Ok, obrigado. Agora, candidato Arthur Neto tem 1 minuto para comentar. Tudo bem, candidato Serafim? Obviamente que no meu governo enfrentarei a poluição sonora, a poluição visual e daremos uma especial atenção à política ambiental. Esse é o todo que começa a construir uma sociedade feliz. Eu sou um homem de atitudes e tenho coragem para enfrentar interesses. Por isso, num projeto Futuros, eu projeto o governo que será um governo democrático, mas um governo que entende que o direito de cada um termina onde começa o direito do outro. E, portanto, nós vamos trabalhar para ter uma cidade com lei, com ordem e com esse princípio básico, civilizatório, que é nós sabermos exatamente isso, que nós temos que respeitar os limites, que são os limites da lei, da conveniência, da boa convivência. Portanto, a poluição sonora, a poluição visual
precisarão ser mesmo enfrentadas por um governo que tenha pulso. Manaus precisa de um governo que tenha pulso para dirigi-la. Obrigado, candidato. Candidato Serafim Correia, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Certo. Exatamente. O combate à poluição visual, ele tem que ser feito com pulso, sem nenhuma dúvida. No entanto, eu busco aquele refrão: braço forte, mão amiga. Ao mesmo tempo que você tem que impor a autoridade municipal, você tem que dialogar para procurar o cumprimento da lei antes de uma medida mais radical, de uma forma na base do entendimento, na base da conciliação. Eu sei que isso é muito difícil, várias tentativas já foram feitas, umas deram certo, outras não deram certo. Quando eu fui prefeito, enfrentei situações muito duras e muito difíceis e muitas das vezes fui incompreendido, mas hoje tenho a alegria de dizer que ali onde eu fiz o passeio do Bindá, antes havia um restaurante construído numa área verde e o restaurante foi removido. Paguei um preço por isso, mas hoje os moradores do Eldorado podem usufruir de uma bonita pista que lhes permite caminhar. E nós, voltando ao governo, vamos fazer ali o Parque do Bindá, abrangendo todo aquele fragmento florestal. Obrigado, candidato. Vamos agora ao 4º candidato que vai responder. Candidato Arthur Virgílio Neto. O senhor escolhe quem para comentar? Deputado Sabino Castelo Branco, pode ser? Pode ser. Tudo bem. Vamos sortear a pergunta. Ok. Recentemente, a frota de ônibus de Manaus foi renovada. Mesmo assim, os ônibus continuam lotados e as viagens muito lentas. Qual a sua proposta para melhorar o transporte coletivo na cidade? Muito bem. A questão... Tem 2 minutos a partir de agora. A questão, Iano, já foi a de se colocar mais ônibus e de se meramente renovar a frota. Eu peguei, quando prefeito, a pior frota do país e entreguei a segunda melhor de todas, atrás apenas de Curitiba. Mas não é mais essa a questão, Manaus está mais complexa. Nós temos que ter novas vias. As pessoas hoje perdem horas na parada esperando o ônibus, depois horas durante o trajeto que deveria levá-las até o trabalho, até a casa, até a busca do emprego. Nós temos que ter novas vias, nós temos que ter o controle informatizado do trânsito. Nós temos que tirar do papel o BRT. O BRT, para mim, é uma forma excelente que haverá de compor com a forma proposta pelo governador Omar Aziz, que é a do monotrilho, mas o BRT precisa sair do papel, porque de fato estará aí a solução para o transporte de massa. Ônibus serão retirados, ficarão alguns, outros serão retirados, e esses ônibus comuns virarão alimentadores do sistema. O BRT correrá em canaleta exclusiva, terá uma passagem a preço popular e, ao mesmo tempo, a garantia de uma velocidade de metrô. Hoje, a velocidade é de apenas 12 km por hora, ou seja, passo de tartaruga do transporte coletivo aqui em Manaus. As pessoas se espremem nos transportes coletivos. Ao mesmo tempo, se nós pensarmos que a implantação do BRT terá que vir, veremos que a velocidade média passará para 25 km por hora. É metrô. E nós teremos, portanto, uma solução bastante correta, não é tão barata, mas é a mais barata de todas as outras formas para a questão do transporte coletivo em Manaus. Obrigado, candidato. Candidato Sabino, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Candidato Arthur, eu quero dizer que onde passa o ônibus, a cada 100 metros, 200 metros, tem um sinal, tem um retorno, tem um cruzamento. O BRT, nós vamos encontrar esses mesmos problemas. Não se tem corredor direto, por exemplo, saindo do Coroado até a Zona Leste. Vai ter os mesmos engarrafamentos. Nós temos que pensar em um outro tipo também de transporte, como o monotrilho, que o governador já deu ordem de serviço. Eu sonho com o metrô na minha cidade, metrô de superfície ou por baixo. E quero lhe dizer que nós temos que fazer de imediato as intervenções, pequenas intervenções. Quem vem da Bola do Coroado para o centro da cidade tem um bico de terreno. Aqui, quem vai para a Avenida das Torres. Tem que ter um prefeito de coragem que chegue, desaproprie e já passe ali o trator e tire aquilo ali para não ficar um engarrafamento. Outro local no São Jorge, para Constantino Neto, tem um posto de gasolina
que está dizendo que a direita é livre e o posto de gasolina no meio. Tem que ter alguém de coragem que chegue, desaproprie o que deve ser pago e já faça a direita livre. Eu vou fazer isso. Em 120 dias, nós vamos decretar um estado de emergência de direito e nós vamos organizar Manaus. Obrigado, candidato. Candidato Arthur, 1 minuto para a sua tréplica. Muito bem. Deputado Sabino, o BRT já dá certo em 101 cidades do mundo e dá certo em Curitiba. É uma tecnologia brasileira, portanto. É claro que intervenções no sistema viário têm que ser feitas. Por exemplo, a rotatória do Manoa, a rotatória do Eldorado, a rotatória do Produtor. Intervenções que vão, de fato, aliviar. Neste momento é meramente paliativo, porque precisamos de transporte de massa, um transporte que ande e não vai ter problema de sinal, deputado, porque quem comandará o sinal e modificações terão que ser feitas na engenharia de trânsito será o próprio BRT. Ele comandará o ritmo do sinal e o trânsito se adaptará a ele. Portanto, eu entendo com muita fé que o BRT é a solução melhor que se pode ter para enfrentar esse problema. Claro que compondo com o monotrilho que é proposto pelo governador Omar Aziz. Dá para integrar os dois sistemas. Obrigado. Vamos ao sorteio do próximo candidato a responder. Candidato Pauderney Avelino. Quem o senhor escolhe para comentar? Vanessa. Candidata Vanessa? Ok. Sorteando a pergunta. Candidato, o projeto de lei que tramita na Câmara Municipal para regulamentar a atividade de mototaxista prevê limite no número de licenças, que hoje não passaria de 2.000. Mas cerca de 14.000 pessoas já operam como mototaxistas. Como resolver esse disparate nos números? O senhor tem 2 minutos a partir de agora. É uma pergunta interessante, porque o mototaxista, ele tem a sua motocicleta hoje como meio de vida. E, em razão da falta de transporte nos bairros de Manaus, o mototaxista vem crescendo. Essa proposta de 2.000, de regulamentar 2.000 mototaxistas, já não é mais a realidade de Manaus, porque eles saíram da Zona Leste, estão na Zona Norte, estão na Zona Sul, na Zona Centro, estão na Zona Oeste, estão em toda a cidade, porque usando um vácuo do mau sistema de transporte urbano da nossa cidade e também aproveitando a oportunidade de fazer renda para sustentar suas famílias, estão crescendo, inclusive desordenadamente. Mas nós vamos estabelecer um determinado número, porque eu vou até pedir para que o presidente da Câmara de Vereadores não mexa nesse projeto enquanto não se resolver a eleição. Nós vamos agir com muita força, com mão firme, mas com coração grande, porque como também, no caso dos camelôs, nós entendemos, como pai de família, que essas pessoas precisam cuidar das suas famílias, sustentar as suas famílias, nós vamos também ter o coração grande e a humanidade suficiente para entender essa situação. Mas vamos dotar Manaus com um sistema de transporte urbano com muita eficiência. Vamos fazer os corredores exclusivos, mas nós vamos fazer também os terminais decentes, vamos fazer as paradas inteligentes e nós vamos melhorar muito o transporte urbano para que o usuário também não precise pegar ônibus superlotado. Vamos mudar o sistema de pagamento, inclusive, em vez de pagar o bilhete da passagem, vamos pagar por quilômetro rodado. Isso vai reduzir, inclusive, esse preço absurdo de R$ 2,75 por passagem. Obrigado. Candidata Vanessa, a senhora tem 1 minuto para o comentário. A senhora quer que repita a pergunta? Eu gostaria, porque não, acho que não precisa, porque na realidade acho que a pergunta foi em relação à lei que tramita. Eu tenho conhecimento de que a lei já foi aprovada na Câmara. O que falta é a regulamentação por parte da Prefeitura Municipal de Manaus. Okay. Eu entendo o seguinte, primeiro nós aprovamos a lei no Brasil. O Brasil, o Congresso Nacional aprovou, Câmara, Senado, eu votei a favor, eu acho que os
parlamentares que aqui estão votaram a favor, nós legalizamos a profissão de mototaxista. E isso é muito importante, isso é muito bom, para que eles possam ter mais segurança no seu trabalho e mais amparo da própria sociedade. E aqui na cidade de Manaus, o que a gente precisa fazer é regulamentar e talvez rever a lei, porque de fato existe um número muito maior de mototaxistas do que a lei permite que sejam regulamentados. Entretanto, é possível, creio eu sim, ampliar o número para que eles possam todos ser regulamentados. O que nós temos que fazer é dar seguranças a essas pessoas, eles que dirigem as motos ou elas e aqueles que são os passageiros. E isso eu quero fazer com que a cidade de Manaus, que é a cidade que produz as motos, seja a cidade exemplo no trânsito de moto. Nós vamos dar educação a quem dirige. Obrigado. E nós vamos dar educação também a quem é o passageiro, não é? Então eu não tenho dúvida nenhuma. Quem produz a moto tem que utilizar a moto agora candidato. De forma segura. Obrigado. Candidato Paulderney, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. É exatamente pela falta de opção de ter um sistema de transporte urbano adequado é que está proliferando muito o mototaxista. Mas nós vamos agir com muito amor com essas pessoas, com coração valente, porque eles precisam sustentar as suas famílias. Mas nós vamos ajudá-los a encontrar uma alternativa. Vamos limitar o número de mototaxistas. Vamos fazer um sistema de transporte eficiente e arranjar uma alternativa para aqueles que não tiverem sua licença, nós encontrarmos uma alternativa para que eles possam sustentar as suas famílias. É assim que nós vamos agir. A mão firme, mas o coração grande, porque como pai de família, nós entendemos que é necessário dar oportunidade para que todos aqueles que queiram trabalhar possam ter oportunidade de sustentar suas famílias. Obrigado, candidato. Agora vamos confirmar a candidata que vai responder a última pergunta. Candidata Vanessa Graziotin, confirmado. E eu só tenho o candidato sim, Serafim. Só o candidato Serafim para comentar. Sorteando a pergunta. Ok. O governo do estado tem feito um esforço para reforçar a segurança pública aqui na capital, com destaque para a implantação do programa Ronda no Bairro. A exemplo de outras capitais do país, qual o seu projeto para reforçar a segurança municipal? A senhora apoia a criação de uma polícia municipal? A senhora tem 2 minutos a partir de agora. Na realidade, o que nós temos na cidade de Manaus é uma guarda municipal. O que nós precisamos fazer é reformular a guarda municipal, que atualmente ela cuida dos próprios municipais, ou seja, ela cuida dos prédios da prefeitura. A guarda municipal da nossa cidade tem que cuidar das pessoas, elas têm que estar nas escolas, nas unidades básicas de saúde, elas têm que trabalhar em integração com o programa Ronda no Bairro. Eu já discuti isso com o governador e quando eu falo aqui, minha gente, que eu vou fazer a ação conjunta, integrada, não é porque eu seja amiga do governador, porque eu seja amiga da presidenta Dilma, é porque nós somos um time que está trabalhando muito bem para transformar esse país e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós queremos que esse time trabalhe por Manaus também, porque os problemas estão aí se acumulando e se fosse tão fácil fazer, por que não fizeram até agora? Se fosse tão fácil fazer, por que não fizeram? Então, nós vamos trabalhar com a Guarda Municipal integrada, sim, eu sei que vou precisar fazer concurso para contratar mais guardas municipais, vou garantir a formação que eles precisam para estar nas ruas com segurança e ajudando a oferecer uma segurança cada vez maior para as nossas pessoas. Mas eu vou trabalhar também a iluminação pública, porque muitas das ruas, a escuridão é quem chama a violência. Então, nós vamos cuidar muito da iluminação pública e trabalhar um projeto que é a mais médio e longo prazo. Vamos trabalhar uma educação boa para os nossos jovens, para os nossos meninos e para as nossas meninas, porque para que esses meninos e meninas de hoje sejam jovens sadios no dia de amanhã e não os jovens violentos que foram hoje as crianças que no passado não tiveram atendimento no Estado e não tiveram a felicidade de ter uma família estruturada. Então, vou ajudar muito o governador a trabalhar a melhoria da segurança das pessoas na nossa cidade. Obrigado, candidata. Candidato Serafim Correia, o senhor tem 1 minuto para comentar.
Exatamente isso. Nós precisamos dar a nossa participação para a segurança pública na cidade de Manaus. E o primeiro ponto é a Guarda Municipal. Você que é Guarda Municipal sabe onde é que ficava a Guarda Municipal quando eu cheguei lá. Ficava na guarita do prédio da Prefeitura. Quando eu saí, você estava no quartel. Hoje, a Guarda Municipal em Manaus tem um quartel, tem um comando, tem toda uma estrutura que foi montada na minha época. Muito bem, a Guarda Municipal tem que ser ampliada e preparada para guardar os próprios municipais, mas também fazer a integração nos terminais, nas praças e tudo mais. Iluminação pública, avançamos bastante, mas agora precisa levar a iluminação pública aos becos da cidade, às áreas mais distantes, que é exatamente na escuridão que a marginalidade age. Por último, amigos, é preciso trazer de volta os vigilantes para a escola, para guarnecer as nossas crianças, para protegê-las do tráfico de drogas, para dar segurança ao prédio público e também aos professores. Ok, candidato, obrigado. Agora, candidata Vanessa, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Mas tudo isso, quando a gente fala da Guarda Municipal, trabalhando junto com o programa Ronda no Bairro, a Guarda Municipal presente nas escolas, nas unidades de saúde, quando a gente fala das ruas iluminadas, eu vou além, eu quero falar de uma administração moderna. Nós podemos fazer plenamente uma parceria com o Ministério da Justiça e, através do PRONAS, que é o Programa de Segurança e Cidadania, fazer com que a cidade toda de Manaus esteja monitorada por câmeras. E a gente vai construir lá dentro, lá junto à Guarda Municipal, uma central de monitoramento que a gente vai poder ver em tempo real como é que essa guarda está trabalhando e como está a situação das pessoas, para que quando haja uma tentativa de assalto, a gente seja imediatamente comunicado e em ligação com os policiais militares do governo do estado, a gente poder, quem sabe, prevenir muitos dos episódios violentos que ocorrem na cidade de Manaus. Trabalharemos muito em conjunto, governo do estado, governo federal e prefeitura, porque somos o time para ajudar você. Obrigado, candidata. Dessa forma, finalizamos mais esse bloco. E no próximo bloco, representantes de entidades civis do estado fazem perguntas para os candidatos. Eleições 2012, olho no voto, olho na Band. Eleições 2012, olho no voto, olho